Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Politiquei, o podcast feito para quem gosta e não gosta de política. Hoje estamos recebendo o ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vereador por Goiânia e atual bispo, Fábio Souza. Seja muito bem-vindo, bispo, ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Carlos, e poder conversar um pouquinho de política com a turma aí. Exatamente. Esse é o propósito do nosso programa, para vocês que nos acompanham, é conhecer o perfil de cada uma daquelas pessoas que estão se colocando à disposição da sociedade para nos representarmos ali no parlamento, né, no Congresso. E é um prazer estar contigo aqui gravando, fazendo esse programa, tá, Fábio? Fábio, a ideia seria começar, né, pelo início. Vamos apresentar, né, você, aquelas pessoas que nos assistem, falando um pouco sobre a sua trajetória, principalmente política, né? E antes disso, até uma curiosidade pessoal, o senhor que já esteve ali ocupando vários cargos políticos, né? Ser político já não é fácil. Mas ser político, cristão, filho de um apóstolo, é mais difícil ainda? O peso é maior ou não, Fábio? Bom, eu não posso dizer isso porque eu não sei se é outra coisa, né? Sim. A gente não escolhe o pai que a gente tem, muito pelo contrário, sou muito feliz pela família de origem que eu sou, pelos Sim. meus pais, enfim, pela educação que eu recebi, pelo carinho que eu recebi deles. Então eu não conheço outra vida, né? E eu comecei muito cedo, tudo da minha vida eu comecei muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, mesmo não tendo precisão. Sim. Para o meu pai, os filhos homens dele tinham que trabalhar cedo. Então, com 14 anos, eu já fui trabalhar de office boy, já fui trabalhar, na época, até na Câmara de Vereadores, tive um trabalho lá também. E aí eu fui crescendo nisso aí. A minha trajetória ministerial, eu fui pastor muito cedo, para 18 para 19 anos, então já vai fazer quase 22 anos que eu sou ordenado pastor. Sim. Sou jornalista de profissão, tenho programa de jornal, de jornalismo já há um tempo, desde 2005 eu estou na televisão. Bastante conhecido nos programas. E na rádio eu tenho, com essa voz linda minha aqui, desde dos 13, 14 anos eu faço rádio. Legal. Então já faz um bocadinho de tempo aí. E já é um jornalista, então, não, como o senhor falou, não de formação, mas de profissão, de né? profissão. Eu sou formado em História, eu sou graduado Sim. em História, eu sou graduado em Teologia e Administração Pública. Certo. Mas eu acabei enveredando nesse caminho da comunicação, enveredando no caminho do jornalismo. E como político, eu fui candidato primeira vez em 2004 para vereador em Goiânia, fui eleito, né? Na época o vereador mais votado da cidade. Em 2006 eu vou para a Assembleia Legislativa, me candidato a deputado estadual, fico lá no meu primeiro mandato bacana, onde a gente pôde, entre outras coisas, presidir a Comissão de Justiça da Assembleia. Eu fui relator da adequação constitucional do novo texto da Constituição do Estado. Eu fui presidir uma CPI que eu considero o trabalho mais bonito que eu já fiz, que foi a CPI de combate à pedofilia e à exploração sexual infantil. Nós identificamos mais de 70 pontos de exploração sexual infantil no Estado, entregamos na mão da Polícia Federal e tomou as devidas providências, diga-se passagem. Goiás até então tinha uma delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Depois, né, do nosso mandato, depois do tempo, já tinha 6, eu não sei quantas tem hoje, mas já tinha 6. Como é que era o defasado? Tinha uma para esse estado desse tamanho todo. E depois foram mais 5, né? Depois criou-se mais 5. E aí eu me candidatei à reeleição em 2010, voltei à Assembleia Legislativa com um pouco mais de voto, me tornei vice-presidente, depois presidente da Assembleia. Hoje ainda sou o mais jovem deputado a assumir a presidência da Assembleia Legislativa. E em 2014 veio um desafio maior de ir para a Câmara dos Deputados, me candidatei, fui para a Câmara dos Deputados. Lá eu presidi uma comissão muito bacana, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação. Eu achava que eu entendia de ciência, descobri que eu não entendia nada, mas a gente foi aprendendo muito lá. É uma comissão muito interessante, que o debate não é aquele debate ideológico, direita e esquerda, não que eu desconsidere esse debate, eu acho até ele importante. Sim. Mas é um debate muito mais construtivo, proativo, é uma comissão muito bacana essa. De ciência e tecnologia. Mais técnico também? Muito mais técnico, e eu aprendi muito nela. Mas também foram anos turbulentos na Câmara, né? Você teve lá o impeachment. Sim. Eu fui membro da comissão do impeachment, você teve a CPI da Petrobras, eu fui membro da comissão da CPI, eu fui as 10 medidas de combate à corrupção, eu fui o coordenador da minha bancada dentro dessa comissão. Pra você ter uma ideia, dos 513 deputados, apenas 11 votaram na íntegra
as 10 medidas, aquela que teve 2 milhões de assinatura, que o pessoal da Lava Jato que coordenou, pegar das assinaturas e entregar lá, eu sou um dos 11 deputados do Brasil todo. E aí em 2018 eu tentei a reeleição, apesar de ter tido mais votos que 3 deputados eleitos, 3 deputados que estão lá na Câmara, e um teve menos da metade dos meus votos. E mesmo assim eles são deputados, eu não. Não estou descredibilizando eles porque eles ganharam dentro das regras, né? Eles não ganharam fora das regras. Sim. Mas aí eu acabei ficando de fora mesmo. Por uma questão mesmo de chapa, legendas. Questão de legenda, né? É o que a gente brinca, né? Eu tive voto, eu não tive legenda. Essa foi a diferença. Mas enfim, e aí de lá para cá eu voltei ao jornalismo, voltei a apresentar programa de entrevista. O nosso programa lá tá bem bacana, né? De um tempo para cá, eu estou há 3 anos que eu voltei a fazer, pouco menos de 3 anos que eu voltei a fazer esse programa lá. Já entrevistei o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Temer, o presidente Bolsonaro, senadores, ministros, deputados, jornalistas, desportistas, né? A entrevista que eu achei mais bacana, porque eu gosto muito de basquete. Então, a entrevista que até às vezes o pessoal pergunta: você já ficou nervoso em entrevistar alguém? Eu falei: rapaz, eu fiquei nervoso com uma pessoa. Eu nem sei se foi nervoso, acho que foi mais ansioso, talvez. Ansioso, isso. O Oscar Schmidt, entrevistei o Oscar Schmidt na época das Olimpíadas, enfim. Então, desse tempo para cá, eu estou me dedicando mais ao jornalismo. A parte de comunicação. E eu acho que eu fiz aí meu resumo aí desses 20 anos. Fiz e realmente foi de fato um resumo, né? Que são 20 anos realmente de luta. Eu acompanho, na verdade, a vida de vários políticos, a sua não é diferente. Eu acho que a população como toda tem que fazer isso, né? Acompanhar de perto a vida daqueles que nos representam. E fico feliz, de fato, aí com esse resumo que é bem condizente ao que a gente vê, tanto nas notícias, televisão e tudo mais. E sobre o seu programa, né? Claro, também é um programa bastante conhecido, relevante, inclusive, aqui para a nossa sociedade. Agradeço. Com muitos convidados especiais, a gente acompanha também. E realmente é uma felicidade enorme tê-lo aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Pulando essa parte, o senhor falou agora sobre alguns aspectos importantes, né, dentro da dentro da política, falou sobre chapa partidária, que tirou de uma eleição e tudo mais. Era um assunto, inclusive, que eu queria deixar ali para o final. Mas, como o senhor já iniciou falando sobre isso, eu queria entender, então, se a decisão hoje de estar no PL, junto com outras pessoas também de muita relevância, né, nesse quadro político, não se torna uma chapa também complicada e um risco muito grande aí para essas eleições? Bom, nessas eleições não vai ter chapa fácil. Todas as chapas serão complicadas. Eu realmente não considero, e acho que tendo um pouquinho de experiência para fazer essa afirmação, que chapinhas vão funcionar, chamadas chapinhas. Eu não acredito, aliás, não só uma questão de não acredito, nunca elegeram ninguém, não vai ser a primeira vez, penso eu que não será a primeira vez. Então, todas as legendas estão pesadas. Mas a minha escolha foi muito simples. Eu escolhi estar do lado do atual presidente, do presidente Bolsonaro. E ao fazer essa escolha, ele está no PL, foi um pedido dele, ele me fez esse convite, eu fui colega dele na Câmara dos Deputados, nós nos conhecemos desde então, e ele me fez esse pedido, me fez esse convite e eu aceitei. Desafio a gente tem em tudo quanto é lugar. Todas as eleições que eu enfrentei não foram fáceis, foram difíceis. Eu tenho um lema de vida, sabe? Avião só sobe, só decola quando o vento é contrário. Sim. Então eu não tenho medo, nem lógico, preocupação e planejamento, todo mundo tem que ter e tem que fazer. Mas eu não tenho medo de desafio, não. Eu acho que nós temos lá o partido, nomes, como você disse, fortes. Tem o Gustavo, que é uma incógnita, mas pode tanto ter muito voto. A própria Magda, a própria Magda, que tem a sua trajetória, o professor Alcides, e tem outro, tem o deputado Paulo Trabalho. Tem um ex-prefeito de Bom Jesus, o Daniel, que tem um trabalho considerável, tem uma estrutura considerável, tem outros nomes também que podem surpreender. Sim. Né? E tem o Fábio Souza lá, com certeza, que já tem já tem essa trajetória toda, e eu imagino que agora, com 40 anos, pode trazer um pouquinho mais de experiência também, né? Continua jovem, muito jovem, mas pelo menos agora com uma vivência, né? Uma experiência, uma trajetória, né, que pode ofertar ao povo goiano. Bacana, muito bom. Falando mais um pouco sobre o seu eleitorado, né? Você considera hoje sendo realmente um representante do segmento evangélico? Esse é o teu público, as pessoas que de fato acompanham e votam no Fábio Souza parlamentar?
Bom, eu não sou hipócrita de dizer que eu não tenho grande parte dos meus eleitores entre os evangélicos, até porque eu sou um militante da área, né? Eu não sou um paraquedista, eu sou pastor de verdade, sou a 4ª geração de pastor da minha família, né? Então eu não sou paraquedista. E é lógico que muita gente que me conhece, que me acompanha nessa trajetória cristã, acredita e confia em mim e vai votar em mim. Mas dizer também que meus votos são só do segmento evangélico não seria também verdadeiro. Eu sou deputado federal, para você ter uma ideia, né? Nas 2 eleições que eu disputei para federal, eu fui mais votado de Pirenópolis. E antes, das 2 vezes que eu fui deputado estadual, eu fui mais votado de Pirenópolis. Quando eu fui deputado estadual a 2ª vez, eu fui mais votado de Goiânia. Já fui o vereador mais votado em Goiânia. Então, eu não posso fazer uma afirmação, dizer que são só evangélicos que votaram em mim, se eu tenho isso, né, como prova. Eu tive 1.000 votos em Catalão, 1.500, 1.800 votos em Jataí, 1.800 em Itubiara, não é só evangélico que vota em mim, né? Mas eu também não sou hipócrita de dizer que não. Eu tenho certeza que boa parte dos meus eleitores são conservadores, são cristãos, até porque é a minha linha, né, de atuação. Sim, claro. E também conversando com um pastor aqui hoje nesse programa, né, eu queria ver a sua opinião. De fato, qual que é o papel da igreja nessa terra? Vamos começar por essa pergunta para mim alavancar para a próxima. Bom, a igreja como instituição, sim, ela tem o papel de servir a Deus e servir as pessoas. Certo. Né? Então ela tem, e aí ela possui um livro de dogmas, que é o livro da Bíblia, e ela tem que seguir esses dogmas. Eu estou falando, evidentemente, da igreja evangélica. Evangélica, igreja cristã, igreja católica, enfim. Sim. Evidentemente que eu estou falando disso. E ela, como instituição, ela tem isso. Ela tem que servir a Deus, ela tem que buscar a Deus. É uma busca vertical e depois uma busca horizontal, que é ajudar e servir as pessoas, né? À toa que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito dessa frase de Jesus, porque eu tenho uma interpretação, uma hermenêutica muito interessante dela. O que quer dizer amar o teu próximo como a ti mesmo? Se eu tenho que comer, meu próximo também tem que ter. Se eu tenho que vestir, meu próximo também tem que ter. Se meus filhos têm condição de ter uma boa educação, meu próximo também tem que ter isso. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu próximo como eu estaria cuidando de mim mesmo. É uma hermenêutica que eu tenho desse texto bíblico. E essa é a missão da igreja. Agora, a igreja precisa de política? Não, a igreja não precisa de política. Aí seria a minha segunda pergunta. Qual o papel da igreja em relação à política? A igreja não precisa de política, a igreja precisa de Jesus. As pessoas que fazem parte da igreja, sim, como cidadãos que o são, precisam de política. Claro. Como qualquer outro cidadão. Não existe cidadão de subclasse, subcidadãos. Todos nós somos cidadãos e, aliás, se tem uma coisa que nos nivela, talvez seja a única coisa que nos nivela, é o voto. Do Jorge Lema, que é o homem mais rico do Brasil, a uma pessoa muito simples, todos têm uma coisa só, a única coisa que nivela, a conta bancária está longe, mas a única coisa que nivela a gente a ele é que cada um de nós tem um voto no dia 2 de outubro. Sim. Então, não existe subcidadania na hora de você votar. Portanto, as pessoas que frequentam a igreja, que têm uma visão de mundo, que têm uma visão de sociedade, elas têm e precisam ter representantes que falam a mesma língua, que pensam do mesmo jeito. Aliás, a ideia da democracia representativa é essa. Sim. É você eleger alguém que vai te representar na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, que vai votar em tese. Bom que às vezes a gente foge muito disso, mas em tese vai votar segundo o que você votaria. Ele está te representando ali na Câmara dos Deputados. Então essa turma, né, essas pessoas, esses cidadãos que fazem parte da igreja, eles não só querem, mas precisam ter representantes também. E aí eu acho que tem um papel sacerdotal também de orientar. E quando eu falo orientar, é orientar dentro, lógico, do que preconiza a legislação, sim, mas também dizer, olha, nós precisamos se importar com a sociedade, do modo geral. Você pega a Bíblia é um livro muito interessante, é o livro mais importante da história da humanidade, né? Mesmo quem não acredita que é um livro de dogmas, de doutrinas, como eu,
tem que reconhecer a importância desse livro ao longo da história. Não existiu e não existe livro tão importante quanto a Bíblia. Concordo. Ela é interessante, né? Deus, quando cria Adão e Eva, que está na Bíblia, manda ele administrar o jardim, cuidar do jardim, cuidar de onde eles vão viver. Certo. É o que nós temos que fazer, nós temos que cuidar da nossa terra. Nós temos que cuidar desde o meio ambiente até as cidades que nós vivemos. Nós temos que cuidar das futuras gerações que virão depois de nós. Nós temos que cuidar da geração que veio antes também, né? Enfim, isso tudo a gente aprende, inclusive, na Bíblia. É verdade, eu concordo plenamente com essa visão. No entanto, na sua opinião, a igreja está desenvolvendo um papel relevante, em primeiro lugar, e depois um papel honesto e correto dentro da política brasileira hoje? Porque existe, de fato, uma influência muito grande, principalmente dos líderes religiosos, como um todo, né? Nós vemos aí Silas Malafaia, muitos outros grandes líderes hoje a nível nacional, influenciando diretamente numa política e se posicionando politicamente também, através de uma ideologia ou um nome. Então, na sua opinião, esse posicionamento está correto? Você acha que a igreja está, de fato, se posicionando corretamente, como deve ser no cenário político nacional? Pô, eu acho que qualquer liderança, ela acaba, e ainda mais quando ela busca ser expressiva, ela acaba influenciando de alguma forma. Sem dúvida. Então, querendo ou não, nós vamos ter pastores, como nós temos padres, como nós temos outros tipos de liderança, influenciando politicamente a nossa nação, dando opinião, falando o que pensam, o que acham, e se são mais estridentes, é lógico que vão chamar mais atenção. Sem dúvida. Se são mais comportados, e é estilo, cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito. Uhum. Mas eu acho que cada um que tem um pouquinho de influência expressiva vai, querendo ou não, influenciar os outros. Não tá a Anitta, cantora, chamando o povo para tirar título de eleitor? Sim. Não tá agora o Lema, que é dono do Burger King, dizendo que quem tirar o título de eleitor vai comprar o lanche por, sei lá, bem mais barato e tal? Sim, sim. Enfim, então todo mundo que tem uma certa influência vai usá-la e é natural. Isso faz parte, se você for analisar historicamente as outras nações, faz parte do processo de amadurecimento político da nação. Quando o país começa a se amadurecer politicamente, a sociedade em si participa. Alguém vira para mim e fala assim, mas você acha que a igreja cresceu muito a sua participação, a igreja evangélica, né? Se você comparar 20, 30 anos atrás, cresceu muito a sua participação do processo. Por quê? Porque teve um crescimento dos evangélicos. Você pega o IBGE, os dados do IBGE são muito claros. Então, natural, evidente que vai aumentar a participação não só no meio político, mas artístico. Você hoje tem artistas que declaram, eu sou evangélico, e estão lá fazendo novela, estão lá fazendo filme, estão lá não sei o que é algo natural. Nos Estados Unidos você tem artistas, atores, né? Vou dar um exemplo, claro, Denzel Washington, ele é evangélico ativo. Tanto é que ele segurou o Will Smith e continuar fazendo a besteira no Oscar, com a palavra que ele deu ali e tal, que ele é meio como se fosse um pastor dos atores lá e tudo mais. Agora, a gente viu isso recentemente. Porque a sociedade americana já vive isso há muitos e muitos anos, antes do que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Verdade. Então acaba que isso é um processo absolutamente natural. Né? O IBGE mostra isso com mais clareza do que a gente mesmo. É verdade. Só que minha pergunta foi se o senhor concorda ou não com esse posicionamento que está havendo. Porque é natural que ocorra uma participação maior, é fato. O público realmente hoje ele é mais expressivo. Mas, de verdade, o posicionamento da liderança evangélica hoje, no seu ponto de vista como líder também religioso. Mas você diz no sentido de quê? Por exemplo, nomes, de princípios, se posicionar, por exemplo, politicamente da forma como está sendo do lado do Bolsonaro, né? Que não estou falando de todos, né? Inclusive tem grande parte que se posicionando também do lado de Lula, do centro e tudo mais. Mas principalmente esse posicionamento, essa guerra, por exemplo, que está acontecendo nas redes sociais, né? Sabe qual que é a sensação que na verdade me passa? Fábio, me passa uma sensação muitas vezes que eu sou evangélico, eu acredito realmente no evangelho, e tem, claro, né, minhas posições também políticas muito bem definidas. No entanto, a sensação que às vezes me transmite é uma sensação de muito agressividade, principalmente por parte do povo de Deus, né? Tanto nas palavras e algumas vezes até fisicamente. Ou é uma só percepção, você não vê dessa forma? Não, fisicamente aí a pessoa não está obedecendo o princípio bíblico, alguns princípios bíblicos básicos. Você acha que em palavras também não seria? Se partiu para o físico, aí já além de ferir princípios bíblicos básicos, está ferindo a lei. Né? Aí já tem que responder de outra forma. Agora, como eu falei, tem gente que se posiciona, tem seu estilo, é mais estridente, é mais
forte no seu posicionamento. Eu vejo que boa parte dos cristãos, que a gente chama ideologicamente falando de conservadores e tal, se posicionam do lado do presidente porque a sua pauta é conservadora. Sim. A sua pauta é conservadora. Né? Você vai perguntar para mim, ô Fábio, mas você concorda com tudo? Nesse dia para trás, um jornalista virou para mim assim, você apoia incondicional? Foi incondicional só Deus e minha mulher, meu amigo. Mais ninguém. Só Deus e a esposa. Mas enquanto ele estiver com os princípios que eu defendo, tem meu apoio. Espero que ele não abra mão desses princípios. Então existem princípios que batem muito com os princípios dos conservadores cristãos. Sim. Que vão desde o costume até o liberalismo econômico. Sim. Que é uma pauta do protestantismo. Foi o protestantismo que, séculos atrás, criou-se o liberalismo econômico. O liberalismo da educação, a liberdade de expressão, isso tudo é herança da reforma protestante, para você ter uma ideia. É conservador no costumes e liberal na economia? Exatamente, conservadores do costume e liberal na economia. Então, enquanto ele tiver essa pauta, é lógico que ele vai ter o apoio da maioria. Sim. Ah, mas ele é mal educado e tal. Mas eu não estou procurando ele para ser marido da minha filha. Sim. Né? Ele é presidente da nação, é presidente do Brasil. Também não é candidato a pastor nem padre, até onde eu sei. Acho que até porque se candidatasse não passaria nos testes. Mas, enfim, ele tem, agora como presidente, tendo esses princípios, esses valores, é por isso que a maioria apoia ele, porque ele tem os mesmos princípios. Quer ver? Coisa de uso de costume. Sim. Aborto. Aborto, para nós, é um assunto muito sério. Com certeza. Para quem é religioso, isso é um assunto seríssimo. Para nós, a vida se origina na concepção. Qualquer coisa que venha a afligir ou atingir a vida depois da concepção, para nós é crime. Ainda mais de algo, de um ser indefeso, de uma vida indefesa, de uma pessoa indefesa dentro do ventre da mãe. Sim. Então ele se posiciona contra o aborto. O outro candidato, porque falar também que tem outros candidatos além dos dois é bobagem. Só tem dois lados. Ou vai dar um lado ou vai dar outro. Isso é bobagem. Eu respeito quem pensa diferente, mas é impossível, com toda a sinceridade... Haver uma terceira via, né? Haver terceira via. A terceira via é disputa de terceiro lugar. Não tem terceira via. Então o outro fala que é a favor do aborto, liberação total do aborto, aí usa aqueles termos bonitos, que é questão de saúde pública. Agora é fácil, questão de saúde pública. Saúde pública no Brasil já está desregulada há muito tempo, tem problema há muito tempo, tem coisa séria há muito tempo, e gente que está no poder e que esteve no poder nunca fez nada para resolver, inclusive ele, inclusive o Lula. Né? Então, assim, eu vou pelos princípios, eu sou radicalmente contra o aborto, o outro é favorável, estou contra ele. Politicamente falando, evidentemente. Claro. E, por exemplo... legalização das drogas. Eu acho a legalização das drogas um perigo. Eu acho um perigo. O Lula demonstra ser favorável. Você tem um outro que diz que é contra. Então são pautas que você acaba... que casam com seus princípios que você acaba defendendo. E, por exemplo, também uma pauta que é o armamento, né, da sociedade. Você é armamentista ou não? Olha, aí depende muito do assunto. Eu confesso para você que eu não usaria arma. Eu não usaria arma, eu não teria arma em casa, mas por isso eu vou impedir alguém que quer ter esse direito de se defender, de promover a sua defesa. Eu não posso, porque eu não gosto de arma. Proibir eu não gostaria de usar aquele que passa. Agora, não é qualquer um. Agora, não é qualquer um. É aquele que passa pelas regras e os parâmetros legais. Você tem teste psicológico, psicotécnico, você tem... a pessoa tem que ter aula de tiro. Não é assim, eu quero ter uma arma, vai lá e compra a arma. Aliás, quem faz isso está contra a lei. Certo. Agora, me diz uma coisa. E você vê que os crimes no campo caíram mais da metade. Porque liberou que a posse de arma fosse em toda a fazenda e não só na sede da fazenda. Sim. Como é que uma pessoa que vive no meio rural é assaltada, e isso acontece muito no Brasil? Meu bisavô, que é como se fosse meu avô, que eu cresci com ele sendo meu avô, era dono de uma fazenda. E ele tinha um revólver, eu me lembro disso. E eu me lembro de uma vez estar na casa dele, muito pequeno, mas entrou alguém e ele deu tiro para cima, a pessoa saiu correndo. Eu nunca saí. Se não fosse o revólver... Pois é, o que poderia ter acontecido comigo como criança e com ele que já era um senhor de idade. Né? Minha mãe que estava lá também, minha irmã que estava lá também. O que poderia ter acontecido se não fosse isso? Ah, mas chama a polícia. Meu amigo, até a polícia chegar lá,
Polícia Rural, Patrulha Rural, já aconteceu o desastre. Como aqui a gente já viu aqui no nosso estado de Goiás acontecer isso. Então, existem casos e casos. Eu não posso, porque eu acho que eu não usaria arma. Eu não usaria, com toda sinceridade. Vou proibir alguém que quer usar para se proteger, para se guardar. Você pode ver que esses artistas, esses políticos que são contra a liberação ou o uso de arma para autodefesa, é gente que está com segurança. Aí é fácil, mora em condomínio fechado. Aí é fácil você ser desarmamentista. É verdade. É fácil você mora aqui num condomínio fechado, tem lá o segurança andando perto da sua casa, qualquer coisa tu bate o telefone, o cara vai lá te proteger, aí é moleza você ser. Então, assim, é um debate muito mais, que deveria ser permeado por um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de compreensão de ambas as partes, do que fazer isso um cabo de guerra. E, você me permite? Por favor. E só lembrando que quando o brasileiro foi chamado a opinar a respeito, votou pela liberação. Houve uma convocação pública, os eleitores foram votar e eles decidiram que deveria ser liberado. Logo depois o Lula foi lá e jogou fora o que foi decidido por plebiscito e criou o Estatuto do Desarmamento. Então, assim, a sociedade, no modo geral, quando foi chamada a opinar, opinou favorável e desprezaram a opinião das pessoas. Concordo contigo, tem o mesmo posicionamento. No entanto, não seria também coerente pensar da mesma forma para quando defender uma pauta ou não do aborto, por exemplo, que nós estamos falando agora há pouco, né? Apesar do senhor não concordar, não tirar essa opção, por exemplo, daqueles que apoiam? Aborto é tirar a vida. Mas a arma também está diretamente ligada a isso. Uma autoproteção? Uma autoproteção, não. Porque assim, eu uma concordo autoproteção, contigo, não. E eu também, independente aqui da minha posição em relação ao aborto, não quero expor isso, o importante é a sua, né? Mas eu quero só incentivar aqui o debate. Não, o aborto é assassinato. Eu não posso liberar uma pessoa, o Estado não pode liberar ninguém tirar a vida do outro. Mas agora, a pessoa armada, que vem alguém... Olha, esse dia para trás, agora lá em São Paulo, esse dia para trás, uma mulher foi assassinada porque não quis entregar o celular, ou porque tentaram entregar o celular, não sei bem o que aconteceu, uma mãe de 4 filhos. Ela foi assassinada. Eu sou contra qualquer tipo, evidentemente, acho que não tem ninguém que é favorável a qualquer tipo de assassinato, uma pessoa tem que ir para cadeia. Aí vai assassinar um neném que está em formação dentro do ventre da mãe, é assassinato. Essa pessoa tem que ser responsabilizada como tal. Agora, uma pessoa que vai se... Alguém entra dentro da sua casa, não sei se você é casado ou tem filho, desculpa. Ameaça a vida da sua família, ameaça a vida dos seus filhos, e você não pode se autodefender, defender a sua família. Você entende o que eu estou falando? Tem uma diferença muito grande nisso aí. Entendo, inclusive, a diferença, mas, no entanto, não exigiria um debate, então, mais aprofundado sobre o tema? Como o senhor mesmo disse, eu não defendo arma na mão de todos. Tem que existir critérios. E o aborto não seria, então, uma discussão dos critérios, como já existem em outros países? Eu acho que a legislação hoje no Brasil já abrange casos específicos na questão do aborto, que a gente não precisa avançar mais do que isso. Certo. Que é em questão de estupro, que é em questão de quando corre risco a mãe ou a criança. Sim. E agora, que não é nem por legislação, mas por decisão da Suprema Corte, do STF, que, aliás, decide o que quer nesse país, né, independente do que está escrito no papel, na lei, quando é anencéfalo, né, quando o feto é anencéfalo, quando o neném é anencéfalo. Né? Então, eu acho que não precisa e nem pode avançar mais do que isso. Nós não podemos relativizar a vida. Certo. Você pergunta para mim, se você é a favor de pena de morte? Não, não sou. Bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido preso. Preso e ficando preso atrás das grades um bom tempo. Não pode ser condenado a 30 anos de cadeia e sair em 2. Certo. Mata uma pessoa, fica 5 anos preso. De forma nenhuma, então... O Estado não pode matar, ele não pode ter esse direito de matar. Agora, num confronto entre polícia e bandido, é diferente. Aí é diferente. O policial não pode chegar lá cantando Imagine Joy People e vai achar que o bandido vai entregar a arma na paz e que isso não acontece. Sim. Rapaz, esses dias para trás aconteceu uma coisa no Brasil. Aquela turma que estava fazendo o novo cangaço, eles foram
a metade deles foram pegos lá no Triângulo Mineiro, eu não me lembro a cidade agora. E a polícia levou a óbito todos. Chegou lá, tinha arma lá de guerra, tinha metralhadora, tinha coisa de guerra. Eu não conheço esse material bélico, mas coisa de guerra, coisa absurda. É aqueles caras que amarra o pai de família num carro em cima para ninguém atirar por cima, que faz o ser humano de escudo, que matou gente no interior de São Paulo e tal. A polícia chega depois de uma investigação, que Polícia Federal foi Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Militar do Minas Gerais. Certo. Polícia Federal faz uma bela de uma investigação, eles não trabalham à toa. Depois de... Eles cercam a casa, os caras recebem a bala. Como é que vai? Qual que é a estratégia? Ser recebido a bala, qual que é a estratégia? Qualquer um reagiria, né? À altura. Entre um policial e um bandido, um tiroteio, meu amigo, quem chora não é a família do policial. A gente não pode pensar nisso. A gente não pode agir assim. O bom seria que os bandidos, opa, estamos nos entregando aqui. Mas se não fazendo, dando tiro, é uma outra história. Mas isso seria também numa autodefesa. Uma autodefesa do policial e numa defesa da sociedade. Certo. O Estado matar, não, em hipótese alguma. Sou favorável, inclusive, para, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para pedófilo, para abusador de criança, para estuprador de criança. Eu sou favorável à prisão perpétua. Eu sou favorável à prisão perpétua. A pena de morte, não. Eu não acho que o Estado tem direito de matar. Não existe um projeto de lei, hoje, tramitando no Congresso, que defenda a prisão perpétua, existe? Deve ter, porque eu vou falar um negócio pra você. Eu fiquei 4 anos no Congresso, tinha projeto de tudo. Né? Tem projeto que você imagina, tem de castração química. Um projeto desse, por exemplo, avançar. Qual que é a dificuldade? Porque isso que eu defendo. O senhor defende, o senhor foi para congressista. E qual que é a dificuldade realmente? Não, no Brasil você tem uma cláusula na Constituição que diz que a pessoa não pode ficar mais de 30 anos preso. Teria que mudar a Constituição, então. Tem que mudar, começa daí. Então, por isso que você tem... E outra coisa, se você é condenado a mais de 30 anos de cadeia, tem que ter um novo julgamento. Então, por isso você vê muita gente que comete... Por exemplo, aquele Nardoni, atroz, aquele crime terrível com a filha que ele fez e tal. Ele foi condenado a 29 anos e alguns meses de cadeia. Por que o juiz fez isso? Porque se condenasse a 30, ia ter um novo julgamento. Entendi. Né? Para mim é um absurdo. O que ele fez... prisão perpétua. Prisão perpétua. Se fosse nos Estados Unidos, na Inglaterra ou qualquer outro país, dependendo do estado dos Estados Unidos, ia ter pena de morte. Mas num estado como, sei lá, o estado de Massachusetts, que eu sei que não tem pena de morte, ele estaria preso pro resto da vida. Certo. Ele já está solto, ele já está podendo estudar, ele já está podendo, ele está 10 anos preso, menos de 10 anos preso, já está solto. É um absurdo. O cara matou a filha. Filha de 6 anos. E tá de boa, né? Voltou a estudar. Então tem coisas no Brasil que precisam ser mudadas. Sim, sim. Né? O problema é que nós temos uma legislação, uma Constituição e legislação penal muito garantista. Muito. Tem muita coisa. Se você tem um bom advogado, meu amigo, a gente tá vendo isso agora. Você não cumpre pena no Brasil. Ô, deputado, não é hora de pensar então numa nova Constituinte? O problema nosso é o seguinte, nós mudamos muito a Constituição ao longo do tempo. A gente precisava consolidar a nossa. A nossa Constituição ela é só menor que, se eu não me engano, ela só não é menor que uma Constituição, deixa eu lembrar de qual, da Indonésia. Eu acho que só a Indonésia é maior do que a nossa Constituição, para você ter uma ideia. Você vai para a Constituição dos Estados Unidos, são 27 emendas, são 27 artigos. A nossa, sei lá, tem quase 500 artigos, trata de tudo. O problema é que a nossa Constituição ela foi escrita... eu coloco como historiador, num tempo de que o Brasil estava traumatizado. Ele veio do regime militar, onde teve cerceamento de direitos, cerceamento de liberdades, enfim. Então, quando veio a Constituição, vamos botar tudo lá dentro, porque senão depois vem um cara aí e tal. Mas quando você coloca muita coisa, você dá livre interpretação para tudo. E vira essa bagunça, essa insegurança jurídica que nós estamos vivendo. Então não seria esse o caminho? A Constituição deveria ser um livro de princípios, como é nos Estados Unidos, como é na Itália. Você tem lá nos Estados Unidos você tem 27 artigos, são princípios e que norteiam as demais leis. Aqui no Brasil a gente trata tudo na Constituição, tudo é tratado na Constituição. Então eu penso que deveria ter uma adequação constitucional, mas você fazer uma constituinte 30 anos depois é muito frágil. Nós não podemos ter uma democracia tão frágil. O que precisava ter no Brasil de verdade é uma aplicabilidade do que está escrito.
Você entende? Ninguém fugir do que está escrito. Até porque o que garante que eu e você são iguais é que está escrito um papel que vale para mim e para você. Mas se eu não consigo ter, por exemplo, devido à Constituição que hoje temos, né, a prisão perpétua, então tem que haver alguma alteração. Senão nós sempre vamos trabalhar com os mesmos problemas. Ou se faz alteração dentro do artigo, e isso o Congresso Nacional tem poder para isso, se faz alteração dentro daquele artigo. Então volta a pergunta, qual que é a dificuldade de fazer isso? É você ter 300 e poucos, você tem uma maioria qualificada para mudar a Constituição. Você não consegue mudar as coisas tão facilmente dentro do Congresso Nacional. Você tem lá uma turma, em especial da esquerda, que não gosta de avanços em coisas penais. Certo. Não gosta de avanços de coisas penais. Muito pelo contrário, gosta de facilitar a vida do bandido? A vida do bandido, a vida do criminoso, a vida... Eu não sei porquê, mas é assim, é uma verdade. Então você sempre tem, para ter algo qualificado, para mudar os textos constitucionais, olha só, a reforma do nosso Código de Processo Penal está parado. Eu cheguei na Câmara, já tinha comissão, que veio da legislatura passada. Eu saí, a comissão continua funcionando. Não anda. Mudar as coisas do Código Penal não anda, porque tem uma porção de interesse. A gente ouve falar muito de reforma tributária, algo que precisa ser feito no Brasil urgentemente, mas não consegue, porque você tem, cada estado tem um interesse, cada governador tem um interesse, cada deputado tem interesse, aí você tem lá os lobistas, que pode receber o nome que for, mas na verdade que são lobistas. Aí você tem os lobistas do banco, os lobistas da indústria, os lobistas dos empreiteiros, lobista disso, daquilo outro, e do serviço público, que é o corporativismo é terrível, é grande, que vai para lá para dentro. Então as coisas não andam. Não andam porque é um choque de interesse. O que precisa, talvez, é se organizar ali uma turma que vamos encarar esse negócio. O Congresso ter prioridade de ajudar o povo e não realmente só o fazer capital. Fazer reformas. Reforma tributária é importante do Brasil? Claro. Lógico, ninguém aguenta mais pagar praticamente 30% e 37% 40% do que se ganha e para pagar imposto. E outra coisa, imposto mal gerido, né? Nós temos, se a gente pagasse 40% do imposto e andasse numa boa rodovia, nossos meninos tivessem uma boa escola, se passasse mal isso e fosse num posto de saúde, fosse bem atendido e andasse num transporte coletivo teríamos de a maior qualidade, satisfação do mundo. Acho que não teríamos problema nenhum de pagar imposto. O problema é que a gente paga. É um absurdo, né? O IPVA, para mim, é o maior absurdo. A gente paga o IPVA, e aí, para andar em rodovias boas, nós ainda temos que pagar pedágio. Sim. Só que o IPVA, em tese, é para isso. É para você andar em boas rodovias. Então, você já vê o tanto que é louco essa forma tributária. Você é bitributado em muitas coisas. Por exemplo, no ICMS do combustível. Sim. Nós pagamos 30%, sim. Somos bitributados. Sim, né? sim. Nós pagamos tributo do distribuidor, nós pagamos tributo do posto, nós pagamos tributo do que faz o esmagamento da cana, a gente paga tributo para todo mundo, porque evidentemente que passa para frente. Sim. Evidentemente que passa para frente. Então, ou nós fazemos uma reforma tributária séria, como deve ser, dentro do nosso estado, inclusive. E eu acho que tem que forçar a barra. Nós precisamos fazer a reforma tributária, mas eu acho que nós temos que forçar a barra. Não tem jeito, vai ter que forçar a barra. Vai ter que encarar interesses aí. E o senhor está disposto a isso agora nessa eleição? Meu amigo, eu já eu votei favorável da reforma trabalhista e fui criticado, lógico. Essa turma corporativista sabe fazer o trem bem feito. Mas votei porque eu sabia que o Brasil precisava andar nisso. Precisava avançar nisso. E acho que o avanço foi tímido. Mas houve um avanço. Sim. Foi um avanço tímido, mas houve um avanço. Outras reformas são importantíssimas. Mas eu vou te falar para você. A gente está falando de tributária, reforma política, reforma previdenciária, que eu não votei, mas também acho que era importante ter votado. Eu não votei porque não foi colocado em votação na minha época. Reforma trabalhista. Mas a reforma mais importante hoje que é necessária no Brasil, até que antes da tributária, chama-se reforma administrativa. O custo do Brasil é muito alto para o seu cidadão, para o pagador. Não existe, né? Primeiro que não existe dinheiro público, é dinheiro do público. Tem uma diferença grande. Boa. É dinheiro de quem está pagando, é do cidadão. É meu e seu dinheiro que está chegando lá. Então nós precisamos tratar esse dinheiro melhor. Não dá para nós termos funcionários públicos do Brasil ganhando 50, 60, 70 mil reais. E é que eu estou sendo bonzinho, porque nós temos desembargadores, juízes, promotores que ganham 150, 200 mil reais.
Onde já se viu isso? Num país onde você tem quase 100 milhões de pessoas que não tem esgoto. Não tem, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2022. Não tem saneamento básico. Onde 4 milhões de crianças no ano passado não tiveram uma aula e passaram de ano. Até porque você não pode nem botar a culpa, porque foi por causa da pandemia, mas elas não tiveram aula. Por quê? Porque elas não têm acesso à internet. Não podia para a sala de aula, não podia para a escola, não tinha acesso à internet. A estimativa do Ministério da Educação, 4 milhões de crianças não tiveram aula. Como é que eu pago um desembargador 200, 300 mil reais? Um diretor de câmara, de assembleia, de sei lá mais o quê, um funcionário público 60, 70 mil. E eu vou além. Quando eu falo de reforma administrativa no meu programa mesmo, eu sou muito xingado. Tem muita gente que fica bravo comigo. Você quer tirar... Meu amigo, não dá para você pagar 100 mil para uma pessoa e um professor continuar ganhando R$2.500. O que eu quero é arrumar essa pirâmide. Tirar um pouquinho do quem ganha 100 mil e pode ganhar um pouquinho menos, acho que não vai fazer muita diferença, não. E dá para essa turma de baixo ganhar um pouco mais. Então... Até para que a gente saiba o que a gente precisa arrecadar para fazer uma reforma tributária, nós precisamos fazer uma reforma administrativa urgente no Brasil. Não dá para que 70% do que se arrecada, vou repetir, 70% do que se arrecada seja para pagar funcionário público. Aí você tem duas fontes carimbadas, você tem valor para educação e valor para saúde. Dá em torno de 25%. Sobra 5% para você fazer qualquer tipo de investimento no Brasil. Qualquer tipo de investimento. Fazer de ponte, de infraestrutura, a qualquer outro tipo de coisa. Como é que uma pessoa consegue trabalhar em cima? E não é só lá, não. Município da mesma forma, Estado da mesma forma. Então, ou seja, ou nós fazemos uma reforma administrativa urgente no Brasil, ou as coisas não vão andar. A gente pode ficar aqui discutindo, mas não vão andar. Eu concordo. Inclusive, tivemos aqui um convidado, que é o delegado Valdir, estávamos discutindo exatamente sobre uma reforma administrativa, né? Tanto numa questão salarial, quanto também na quantidade de funcionários, principalmente em cargos comissionados e tudo mais. Agora, acho válido demais essa observação. No entanto, né, nós tivemos aí vários governos, vários congressistas, e mais uma vez eu te pergunto, né, qual que é a dificuldade do Bolsonaro, por exemplo, que hoje tem a maioria dentro do Congresso, fazer avançar pautas e projetos como esse? Bom, vamos lá. Comissionado, de fato, você precisa diminuir um pouco o comissionado. Esses quadros de confiança que chamam, né? Sim. Mas eles representam menos de 2% do funcionalismo público, do gasto com funcionalismo público. Então, mesmo que você tire todos, o impacto vai ser muito pequeno. Você está falando, por exemplo, em esfera nacional, federal. Porque se analisar uma Câmara de Goiânia mesmo aqui, o cenário é diferente. Aí se você vai... Não, mas os salários altos que são pagos não são dos comissionados. Eu sei que não, no entanto... O salário alto... Eu fui presidente da Assembleia há pouco tempo, mas eu fui presidente da Assembleia. Tinha gente que ganhava lá na minha época, e a gente não pode cortar, porque se cortar na justiça, você tem que pagar o retroativo ainda. Ganhava 70, 80 mil reais. Eu estou falando de 12 anos atrás. Você imagina quanto que deve estar hoje. E é direito adquirido. Então você não pode mexer, quem entrou na justiça tem que voltar atrás. Certo. Teve um presidente da Assembleia que fez isso, ficou 6 meses sem pagar, pagando o que a lei diz. A lei diz que não pode passar do salário do ministro do STF, está na Constituição. Certo. É o limite aquilo lá. Ele fez isso, os funcionários entraram na justiça, ele tem que pagar 6 meses retroativo. Aí você imagina o impacto que vai. Fica pior. Então, mesmo que você vamos extinguir todos os comissionados, certo. Deixa lá, sei lá, um chefe de gabinete para cada um, não precisa mais do que isso, um advogado para cada um, ainda o impacto vai ser muito grande. O problema também não é só questão salarial, o problema é a falta de gestão também. Saúde no Brasil tem grana pra caramba. Tem dinheiro pra caramba. Nós estamos falando da 9ª economia do mundo. Nós estamos falando do nono PIB do mundo, não é? Tem dinheiro pra caramba. Por que nós temos essa saúde tão ruim? Fala Viva SUS, quem não usa SUS. Esses artistas aí com um vinhozinho na televisão por causa da vacina que fala Viva SUS, eles não usam SUS. Quem usa SUS não fala Viva SUS. Não mesmo. Quem entra na fila do CAIS, na fila do posto de saúde, na fila do sei lá o quê, da UPA para ser atendido e fica lá 2, 3 dias tomando soro na veia sem um atendimento, porque não tem um médico, não tem um enfermeiro, porque médico, principalmente aqui em Goiânia, ganha pouco. Então você tem que caçar o médico para botar ele para trabalhar, porque ele vai para uma clínica particular e vai ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Esse não grita Viva SUS. Mas tem grana, mas tem dinheiro. Cadê a gestão disso?
Cadê o recurso ser aplicado da forma correta? Então não é uma questão só salarial, não. É você saber gastar o dinheiro da forma correta. É você saber usar o dinheiro da forma correta. A mesma coisa educação no Brasil. Tem grana pra caramba. Por que que nós não temos essa educação de mínima de qualidade? Porque não tem gestores que poderiam fazer algo para resolver essa problemática. Então, assim, eu acho até que houve grandes avanços. Lógico, a pandemia, você não pode nem fazer julgamento. Sim. Porque a pandemia foi um impacto muito grande, econômico, na saúde, mudou em todas as prioridades as áreas. do governo. Mudou em todos os governos, né? Estadual, municipal, federal, foi uma pancada, né? Uma porrada muito grande dada nos governos. Eles tiveram que repensar, reformular. Mas pelo menos serviu para revelar algo. O nosso sistema de saúde, o SUS é maravilhoso no papel, irmão. O SUS talvez seja o sistema de saúde mais bonito do mundo. De se ver no papel. No papel. É o que eu falei sobre a lei brasileira, sobre a Constituição. Se você começa a aplicar o que está escrito lá de verdade, sem subterfúgio, sem dar duplo twist carpado de interpretação, você resolve o problema. Da saúde é do mesmo jeito. Né? Então, essa reforma administrativa é importante, lógico, mas nós precisamos ter gestores capazes que encaram, com a ajuda do Ministério Público, né? Quem sabe botar o promotor lá junto. Falei, e aí, se eu fizer isso, vai ter processo? Porque tem isso também, tem muita gente correta, séria, capacitada, que não quer ir para o serviço público, porque fala, pô, eu vou sair de lá cheio de processo. Sim. Né? Porque o sistema é diferente, o empresário sofre. Um dono de empresa sofre quando vai para o serviço público. E lá tem tanta coisa, tanta burocracia, e na empresa ele faz ou não faz. Sim. Se tem dinheiro, faz. Se não tem, não faz. Às vezes o serviço público tem dinheiro, mas não pode fazer. E aí? Então são coisas que precisam ser mudadas no Brasil. O senhor falou de um tema aí agora sobre a pandemia, né? Que é um tema que vai refletir bastante ainda nessas eleições. Você acha que o governo Bolsonaro agiu de forma correta, teve uma posição, uma gestão eficiente dentro dessa crise pandêmica que houve no mundo inteiro? Ele comprou 400 milhões de doses de vacina. O Brasil é o segundo país que mais vacinou pessoas no mundo. Houve mais de 500 bilhões investidos em estados e municípios nos recursos. Ou seja, aquilo que era responsabilidade da União foi feito. Ah, mas ele levantou a ivermectina. Ah, mas o problema foi ele sair sem máscara para ir na padaria? Sim. Não, o problema foi os 49 milhões de reais do consórcio do Nordeste, que pagou antes mesmo de assinar o contrato, e até hoje, 2 anos depois, não chegou os respiradores com o dinheiro que veio, e não tem os responsáveis presos. Para mim é um absurdo isso. Foram 300 respiradores comprados que foram pagos o dinheiro antes de assinar o contrato. E geralmente paga primeiro metade para depois pagar outra metade. Mas pagou tudo antes de assinar o contrato. E aí agora a gente tem que ouvir o Rui Costa, governador da Bahia, dizer que comprou na casa de maconha, na empresa de maconha, porque não sabia que hemp care era maconha em inglês. A delegada pergunta para ele, o senhor não sabia que era uma casa de maconha? Não sabia. Mas o senhor, é hemp care? Eu não sou muito chegado no inglês, não. Poxa, é só lembrar do Planet Rap mesmo. É um cara de pau falar um negócio desse. Então, o problema é o Bolsonaro sair sem máscara, ou o problema é os caras que desviaram recursos de dinheiro que deveriam ser... Ou é comprar respirador e adega de vinho. Sim. Ou comprar respirador. Santa Catarina pagou 170 mil por um respirador. A cidade do Rio de Janeiro pagou 39 mil. Tem algo errado aí, ué. A matemática claro que não tem, cabe. Essa questão de corrupção, né? Foi muito a evidente. matemática não encaixa. Então, esse é o problema da saúde. Agora, o cara comprou os 400 milhões de vacina. Hoje tem vacina para todo mundo. Só não vacinou quem não quis. O cara investiu quase meio trilhão no combate à pandemia. O que era a responsabilidade dele fazer, ele fez. Ah, ele podia ter falado menos. Meu amigo, aí é o jeito dele, é o estilo dele. Aí... Essa questão também que hoje a oposição usa muito contra o Bolsonaro é a questão do lockdown, né? Que ele realmente não foi favorável à máscara, né? Que ele não incentivou a utilização. Mas hoje está provado que o lockdown só fez mal pra gente.
Só prejudicou. Olha, eu aceito qualquer premissa sobre o lockdown do primeiro mês da pandemia, porque ninguém sabia nada da doença. Certo. E tanto é que todos nós obedecemos. Todo mundo foi para dentro, fechou a porta. Eu me lembro que era assim, saía, tirava o tênis na porta. Medo mesmo. Medo, e tá certo, porque era uma doença sem informação. Então, desconhecida. Com o tempo foi se revelando. Hoje nós temos estudos do Johns Hopkins, que é a segunda melhor faculdade de medicina do mundo, dizendo que o lockdown salvou 0,01% de vidas no mundo. Isso é muito sério um negócio desse, porque você trouxe um prejuízo muito maior à sociedade do mundo, em especial brasileiro, vamos preocupar com o nosso quintal aqui, que não pôde produzir riqueza, não pôde produzir a economia. Sim. E aí eu ouvia muito, né, e deixa a gente até revoltado. A economia a gente vê depois. Meu amigo, sem dinheiro não tem hospital, não. Sem dinheiro não tem insumo, sem dinheiro não tem vacina, sem dinheiro não tem soro, sem dinheiro não tem remédio, sem dinheiro não se paga médico. Não tem comida. Sem dinheiro não tem comida. Olha que coisa importante que era uma boa alimentação do cidadão, porque foi descobrindo com o tempo, eu repito, o primeiro mês eu aceito a primícia, depois disso não. Descobriu que a imunidade da pessoa tinha muito a ver, porque cada organismo era de um jeito, reagia de um jeito à doença. Portanto, nós tínhamos que ter uma boa imunidade. Nós precisávamos estar bem de saúde. Ressalta a importância da alimentação. Aí você vê o grande crime e pecado que aconteceu nessa pandemia, na minha opinião. Tirar os meninos da escola. Primeiro, a questão de educação para o futuro. Nós tivemos aí a OMC, a Organização Mundial do Comércio, fala que nós vamos mandar 10 anos para trás. Vai ser a primeira vez que a geração posterior vai ser menos inteligente que a anterior. Em tese, nós somos mais estudados, em tese, nós sabemos mais do que a geração anterior nossa. A primeira vez que a geração dos nossos filhos vai ser menos estudada do que nós. Olha que absurdo, já começou daí. Aí você tira a molecada da escola. A maioria dos alunos de escola pública, a melhor alimentação que ele tem é a merenda escolar. É o arroz com atum. É o macarrãozinho com atum, é arroz doce, que a tia da merenda serve. Arrozinho, é onde ele come arroz com feijão e carne. Então você já tirou a melhor alimentação dele. Na escola, a tia manda ele botar máscara. A tia manda ele lavar a mão, passar álcool em gel na mão. Em casa, a mãe tem que sair para trabalhar, o pai tem que sair para trabalhar. O menino ficou na rua. E não teve aula. Porque a internet, se tinha, era no celular da mãe que tinha que levar para o trabalho. E aí você abre um buraco maior ainda na diferença, num abismo da diferença quem é menino de escola particular e escola pública. Meus meninos, eu tenho condição, eles estudam em escola particular. Eles tiveram uma aula marrom menos, mas porque um ficou com o meu iPad e o outro ficou com o notebook da mãe. Sim. Então os dois assistiram a aula, marrom menos, mas assistiram. Quem é da escola particular assistiu. E da escola pública? Olha o abismo que nós abrimos, sem contar que não resolveu o problema. Não diminuiu a contaminação, o contágio. Muito pelo contrário, se o menino tivesse ido para a escola, ele ia lavar a mão, ele ia passar álcool em gel, ele ia botar máscara, porque a tia ia mandar ele fazer isso, o bedel da escola ia mandar fazer isso. E ele ia ter uma boa alimentação, ele ia comer um arrozinho com carne moída, um macarrãozinho com atum, que ia ajudar ele na imunidade dele. Mas não, nós tiramos ele da escola. Tiramos ele da escola. Botamos o menino. Eu conheço uma obra social maravilhosa que tem aqui em Goiânia, chama Casa Juvenil Vida Nova. Tem quase 45 anos que resgata meninos, tira menino de rua e tal. Eles têm hoje 170 crianças que passam por lá. Veio a ordem do governo, hoje elas passam o dia todo lá e vão para casa à noite. Então eles têm, além da escola, que a Casa Juvenil leva para a escola. Além da escola, tem judô à tarde, tem informática, e eles tomam café da manhã, almoço e jantam. E depois que eles vão para casa. Eles têm aula de tudo que você imaginar à tarde. É uma coisa maravilhosa trabalhar. O governo veio e mandou isso tudo para casa. Disse que não era para ficar em casa mais. Aí os diretores falaram, poxa, vamos começar a arrecadar cesta básica, vamos levar para essas famílias, porque a gente pobre mesmo. Chegava lá, não estava na rua, já voltando a ser aviãozinho de tráfico. Eu ouvi o diretor da casa chorar falando isso para mim. Nós precisamos voltar a trazer esses meninos de volta. Tudo que nós trabalhamos com esses meninos, perdemos tudo.
É o maior pecado que fizeram. Esse lockdown foi um pecado, sem contar o tanto de lanchonete fechada, empresa fechada, comércio fechado, loja fechada. E vou além. Vamos para 44 aqui. Sim. As lojas da 44. Geralmente é o dono, a esposa, ou a dona e o marido, e um funcionário. Os que fecharam, tá os 3 desempregados. Os que não fecharam, mandou o funcionário embora. Exatamente. Ficou o dono e o cônjuge. E ali são quase 25 mil lojas, né? E aí, o que esse povo vai fazer, meu amigo? O que esse povo vai fazer da vida? É uma tristeza, foi uma tragédia que fizeram e só prejudicou mais o cidadão, o Brasil em si. Então, nesse caso aí, eu tenho que concordar com ele. Foi uma loucura que fizeram no Brasil. O lockdown foi uma loucura. Primeiro que não foi lockdown em nenhum momento. Você andava no transporte coletivo lotado. Eu ficava pensando, você acha que o vírus não anda de ônibus, né? O vírus só anda de carro, só pode. É um lockdown seletivo? Não, o vírus era seletivo. Proibia igreja, mas não proibia... Transporte público. Transporte público. Então eu pensava, talvez ele é religioso, né? O vírus, alguma coisa assim. Vai estar na missa, tá no culto, mas não tá. Então assim, é um absurdo. Não faz muito sentido, né? Não podia ter aula, mas podia ir no supermercado. Então você chegava no supermercado, vocês barravam um com o outro na pessoa lá, mas na escola não podia. Então assim, foi totalmente despreparado, sem planejamento, e eu não consigo perdoar o governante que fez isso. E, repito, primeiro mês, segundo mês, normal, a gente tem que aceitar. Ninguém sabia. Então disseram, a OMS disse assim, olha, vocês têm que fazer lockdown. Pô, então a OMS está falando, vamos fazer. Mas depois, quando você começa a ter informação, não, meu amigo. Aí nós trouxemos prejuízos e às vezes até irreparáveis para a sociedade, para a economia mundial. Que virou realmente uma briga não só política, extremamente política, né? Filiaram o vírus num partido. Exatamente. E virou política pura. E vou além, cercearam o debate. Se você discordasse do que a Globo dizia, você era negacionista. Era. Você não podia nem falar para ele, você não podia nem como jornalista fazer uma pergunta. Pode eu perguntar, é assim mesmo? Nós vamos precisar tomar 20 vacinas mesmo? É assim mesmo? Não pode, né? Porque negacionista. Acabou a conversa, acabou o debate. Que é o pior, né? Cessear o debate. Você não pode nem discordar se você é negacionista. Eu lembro que quando levaram 2 médicos renomados na CPI para falar aquela CPI, aquele conversote CPI do Covid lá, né? Conversote de bandido, Sim. que aconteceu foi isso, aquela confraria de mal intencionados que nós tivemos lá. Você começar com o relator José Renan de Vasconcelos Calheiros, o Renan Calheiros já é uma piada pronta, né? Sim. Já é um abuso pronto. Mas tudo bem. E aquela CPI levaram 2 médicos, nenhum senador ficou. Ficou os 2 médicos falando. Ou seja, os caras cessearam o debate, você não pode nem ouvir o outro lado. Gente falando assim, olha, eu não concordo com isso, olha, eu penso assim. E nenhum dos médicos que estavam lá, os 2 pelo menos, Sim. dizia que a pandemia não era séria, dizia que não estava morrendo gente, dizia que o vírus não era sério, eles só tinham uma outra visão. Você veja, cessearam o debate. Por quê? Porque se você defendia o tratamento precoce, era Bolsonaro. Se você falava que o tratamento precoce não funcionava, você é lulista. É um negócio de louco que fizeram com a pandemia aqui no Brasil. É verdade, concordo. Vamos trazer só, até para iniciarmos aqui o fim do programa, vamos trazer para o cenário um pouco mais regional, né? Eu queria entender um pouco sobre essa composição que está sendo formada, inclusive dentro do seu partido, o PL, né? Hoje nós temos um pré-candidato ao governo do estado, Major Vitor Hugo. No entanto, né, é notório aí, a gente vê inclusive em redes sociais aí uma aproximação da cúpula do PL e vários outros pré-candidatos, inclusive que temos ali, alguns deputados, uma aproximação com o Gustavo Mendanha. Existe um racha, né, dentro desse partido hoje? Como está sendo construído essa pré-campanha do Major Vitor Hugo? Hoje você é Major Vitor Hugo, está ajudando ele na construção dessa pré-campanha? Eu sou um cristão novo no PL, né? Sim. Não tenho nem um mês de filiado no PL, né? Eu vim, como eu disse no começo, a pedido do presidente. Então eu não posso opinar, eu não participo dessas coisas, eu não participei desses debates, dessas coisas. O que eu vejo, eu também não sou bobo, eu analiso as coisas, é que o PL queria anteriormente andar com o Gustavo Mendanha, trabalhou para trazer o Gustavo Mendanha, levou ele no Valdemar, tentou construir essa ponte com o Bolsonaro. Sim. E os 2 deputados federais que hoje fazem parte do PL, tanto o professor Alcides quanto a Magda, que é histórica no PL, queriam que o Gustavo fosse candidato, trabalhavam para o Gustavo ser candidato. Na semana que acabava o prazo de filiação, o que aconteceu? O presidente escolheu o Vitor Hugo como candidato. Então, tudo que foi construído um ano antes teve uma interrupção. Certo. Então, o que eu penso?
Penso que se o Vitor Hugo quer de fato se consolidar como candidato, ele precisa conversar com todo mundo, ele precisa conquistar a confiança. Nada que é goela abaixo funciona. Tudo que é conversado, o caminho é muito melhor. Então, o Vitor Hugo, além de andar... não é fácil não, além de andar o estado, são 200... Quem quer ser governador precisa ir em 246 municípios. Certo. Não dá para escolher 10 e fazer campanha em 10. Certo. Ele tem que ir nos 246 municípios. Além disso, ele precisa conversar com o partido, convencer o partido. E você, Fábio? Eu sou Bolsonaro. Para onde o Bolsonaro apontar... Eu tenho uma amizade imensa com o Gustavo Mendanha, nós somos amigos fora da política. Nós somos amigos das famílias interagir. Mas eu falei para ele, eu sou Bolsonaro. O Vitor Hugo, não conheço tanto assim, comecei a conhecê-lo agora. Quando ele conversou comigo, eu falei, Vitor Hugo, eu sou Bolsonaro. Meu projeto principal, evidentemente, que é o meu, não sou hipócrita de falar outra coisa. Sim. Depois é o Bolsonaro. E eu espero que se acertem, que se arranjem, que se converse daqui. Até julho, muita água vai passar debaixo da ponte, sabe? E a gente tem que esperar essa água passar para ver realmente o que vai acontecer. É verdade. E analisando também esse quadro aí dos pré-candidatos ao governo do estado, né? Além dele, nós temos o governador atual, Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha, Valmir do PT, que está se consolidando ainda uma pré-candidatura, até porque entra em cenário agora Zé Elton, né? Compondo ali com a esquerda, que inclusive falaram aqui abertamente sobre... Os novos esquerdistas. Os novos esquerdistas, né? Mas enfim... Queria entender, então, a sua posição, a sua opinião, né, a respeito dessa composição que está sendo formada no cenário regional, né? Vai haver uma polarização também, igual está havendo no cenário federal aqui em Goiás ou não? Não, eu acho que em Goiás não. Acho que em Goiás você vai ter dois nomes fortes, né, que é o Caiado, querendo ou não, e o Gustavo, e o Vitor, que pode sim furar essa bolha e entrar no processo. Fora desses três, eu não acredito. Não acredito em nenhum outro. Eu não acredito. A não ser que Marconi venha, mas eu não acredito que ele venha. Acho que ele é candidato a senador. Então, eu acho que fora desses três não deve sair nada, não. Vai ter segundo turno e no segundo turno vai ser bipolar aí o negócio. E pelo menos é o que eu estou vendo, é o que eu estou observando, né? Eu não tenho condição hoje de apoiar o Caiado pelas atitudes erradas que ele tomou como governador. Não acho que ele nasceu ou serviu para ser governador. Talvez um bom parlamentar, um bom senador, enfim. Né? Como governador, ele mesmo disse que não precisa do meu voto, então não preciso, né? Nem do apoio, muito menos do apoio, né? Fábio, dentro desse cenário que está se construindo no Brasil como um todo, de direita e esquerda, esse extremismo, essa polarização, fica notório que a turma da direita, né, a maior parte, pelo menos, é formada, claro, primeiramente pelos conservadores e depois pelos cristãos, né? É uma bancada realmente, é um segmento muito bem, que está sendo muito bem explorado, inclusive politicamente, na minha opinião, né? Eu acho que, de fato, ali... Bolsonaro, ou todos aqueles que levantam a bandeira aqui hoje da direita, viram ali um barril de gasolina, na verdade, e simplesmente viu uma oportunidade. Olha, eu sou a pólvora, né? Eu sou o fogo, vou ali, vou acender aquilo ali, porque é um povo que precisa de uma representatividade hoje, né? Está em busca disso, inclusive. Mas, no entanto, inclusive dentro do seu partido existem muitas personalidades, influencers, né? E tudo mais aí, que vai dividir esse voto como um todo, né? É uma eleição, no seu ponto de vista, principalmente para você que representa esse segmento mais atípica, talvez com a briga pelo voto dos evangélicos mais acirrado ou não? Não, eu acho que o voto sempre foi acirrado, sempre vai ser difícil você conquistar. Você convencer as pessoas a acreditar em você, a confiar em você, não é algo fácil. Sim. É lógico que você tem os vendilhões, é lógico que você tem gente que compra e gente que vende, né? Falar que não existe isso no Brasil é até picaretagem, seria erro meu, seria leviando da minha parte. Existe sim políticos que trabalham assim, agem dessa forma, e por ter gente que se vende, acabam se encaixando, acabam se encontrando. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas querem votar acreditando e construindo um país melhor, acreditando e construindo um estado melhor. Pelo menos é essas pessoas que eu estou indo atrás, correndo atrás para trabalhar com elas. Você falou aí de influencers, né, de youtubers. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Não que um influencer, um youtuber não possa ser um bom político. Lógico que pode, é óbvio que pode. Mas nós temos também algumas situações no Brasil, recentes inclusive, que mostram que nós temos que ir além daquilo que a pessoa mostra na internet. Porque às vezes o cara tem um belo de um discurso na internet, faz uma bela de uma mágica na internet, e na vida dele
Não é uma vida condizente com o que ele fala. Tem dois exemplos. Mamãe Falei, o Sim. Arthur Duval, recentemente, Sim. e o Gabriel Monteiro, no Rio de Janeiro. Verdade. Bons Não. exemplos, inclusive, recentes. Que ganharam a eleição no YouTuber dizendo que eram conservadores, que perequetei, não sei o quê, né, e todo aquele discurso todo, com toda a sinceridade. O Arthur Duval é um babaca, né? Espero que deixe a política, que não merece ser um representante político, e o Monteiro tem que responder pelos crimes. É um criminoso. É um adulto fazer o que fez com uma criança de 15 anos, ainda expô-la na internet do jeito que expôs, tem que responder por isso. Já é um outro caso. Mas são duas pessoas que ganharam a eleição falando no YouTuber, Sim. sendo, sei lá, hoje é TikToker, etc. Influencer. Então eu acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que pode sim, lógico, você viu um influencer bacana na TV, pô, o cara é bacana, o cara é legal, deixa eu ver a capivara dele, deixa eu ver a ficha de serviço prestado, vamos ver se tem ficha de corrida na polícia. Tem que fazer uma análise direito para ver se de fato a vida dele encaixa naquilo que ele apresenta ou se ele é um ator. Sim. Porque tem muita gente, o Gabriel Monteiro foi um ator. Ou se ele é um ator na frente da tela, na frente do... Se ele é de fato só um digital influencer, né? É verdade. Então eu me preocupo muito. Espero que nessa eleição os eleitores vão além do influencer da internet. Vão além de votar apenas na pessoa que está famosinha na internet. Perfeito, sabe? perfeito. É famoso, beleza, gosto da fala dele, ótimo. O que ele já fez? Qual é o serviço, qual que é a lista de serviço prestado dele? Né? Como é que é a família dele? Como é que ele tem? Vamos puxar a capivara dele. Puxa a capivara. Gente, meu amigo, deixa eu te falar. Você vai contratar alguém na tua empresa. Alguém que vai administrar, vai ser seu tesoureiro, vai ser seu diretor financeiro. Você vai querer saber se ele tem ficha corrida na polícia? Claro. Você vai querer saber se ele já prestou serviço em outro lugar? Sim. Quando a gente contrata, porque é isso, na verdade é isso, você vai votar para deputado, você está contratando um deputado. Você vai votar para governador, você está contratando um governador. A gente tem que ver isso também. É verdade. Puxa a ficha do cara. É um contrato de 4 anos, meu amigo. E se vota errado, não é contrato, é pena, né? Você vai ser penalizado 4 anos. Então, eu espero e torço muito e acredito e quero crer Sim. que a sociedade vai votar com muito mais responsabilidade esse ano do que foi em 2018, que elegeu uma turma aí que veio, né, nessa enxurrada que foi o bolsonarismo. E eu, como cidadão, espero também, com certeza, né, que o Congresso seja melhor representado, que os candidatos que nós tenhamos esse ano, né, sejam pessoas de fato equilibradas, né, que defenda ou lute, né, contra uma causa e não contra pessoas, que eu acho que isso é o mais importante nesse momento, né. No meu ponto de vista, inclusive como cristão, há sim uma certa... todos estão com os nervos exacerbados, né? Então existe muita agressão. Né? Tomar um suquinho de maracujá não faz mal para ninguém, não né? faz mal para ninguém, né? E eu acho que muito mais, principalmente o papel do cristão, né? Eu acho que o cristão está no mundo não é só para fazer política, né? Eu acho que o principal papel é levar o evangelho, pelo menos é o que a Bíblia fala, né? Então, eu acho que o cristão tem sim essa responsabilidade de dar o exemplo, principalmente, na verdade. Mas o cristão não pode esquecer também que ele, além de cidadão do céu, ele é cidadão da terra. E eu acho que, inclusive, por ser cidadão da terra e ser cristão, cidadão do céu, tem que dar o exemplo e mostrar o equilíbrio que nós precisamos, sem né? dúvida. Mas o principal é ser cidadão do céu, sem dúvida. Sem dúvida. Mas ele é cidadão da terra também. E eu concordo em fazer o cristão participar ativamente da política, concordo em termos de representantes realmente que defendam as nossas bandeiras, as causas e tudo mais. Talvez a principal preocupação, acho que de um todo, que hoje o Brasil, as pessoas de fato precisam, é de equilíbrio, um debate equilibrado, exaltar o debate, igual você defendeu desde o início, né? Que as pessoas muitas vezes deixam o debate de lado e vai para agressão. E viva a democracia, né? Viva democracia é isso. Democracia é você saber conversar. É saber Mesmo dialogar. Mesmo que você tenha a sua posição mais forte, você respeita aquele que pensa diferente. Exatamente. É a máxima atribuída a Voltaire, né? Não é de Voltaire essa fala, não, mas é atribuída a ele. É que diz assim, eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu defenderei arduamente o direito de você de falar. E eu acho que esse direito tem que ser preservado. Com toda certeza. De todos nós, inclusive. A vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Quero me despedir, então, nesse momento aqui, do Fábio Souza, pré-candidato a deputado federal pelo partido do Bolsonaro, PL, do Bolsonaro não, partido que o Bolsonaro também está afiliado e vai disputar também uma reeleição, né? Fábio, desejo muito boa sorte, tá bom? Nessa
próxima caminhada. Precisamos, de fato, pessoas equilibradas ali para nos representar dentro do Congresso. Acompanho, como eu já disse, o teu histórico, né, político, e sou um apreciador. Então, fico feliz em ver seu nome novamente concorrendo a uma vaga ali no Congresso. E agora, olhando para a Câmara, se você quiser, então, não pedir o voto que não pode, mas o apoio daqueles que nos assistem, você fica à vontade. Não, eu quero agradecer essa oportunidade de podermos bater esse papo aqui. É tão bom, é tão legal você conversar, uma conversa de altíssimo nível. Sim. E eu fico muito feliz e agradecido mesmo por estar tendo essa oportunidade. E a todos que estão nos assistindo aí, que Deus os abençoe e que tudo dê certo, né? Eu acho que se a gente continuar acreditando no Brasil, a gente não pode desistir do Brasil. Sim. É a nossa terra, é onde nós vamos criar nossos filhos, é onde os netos nossos vão crescer. Então a gente tem que ter uma preocupação com o nosso país, com a nossa terrinha, que ela é a única coisa que nós temos. Nós temos que cuidar da nossa terrinha. Deus abençoe a todos. E nós vamos juntos cobrar de todos aqueles que vão nos representar daqui a pouco, nessa nova legislatura, tudo aquilo que está sendo discutido, né? A reforma realmente tributária, a reforma realmente ali trabalhista, né, que nós tantos precisamos, muito mais, a reforma... desculpa até administrativa, né? Que você ressaltou muito bem da importância dela acontecer, tá bom? Então, fiquem todos com Deus também. Não esqueçam de se inscrever em nossos canais, seguir aí o Fábio nas redes sociais, seguir o Politiquei, curtir bastante, compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que se interessam por esse tema, aqueles também que não se interessam, mas que é importante exercer a sua cidadania ali no dia 2 de outubro, fazendo o seu voto de confiança. E o Politiquei é isso, é um programa feito para te apresentar as opções que nessa eleição nós teremos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Fábio, muito obrigado mais uma vez e fiquem atentos aos próximos episódios. Até a próxima.